Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, boa tarde para todos vocês. Estou aqui nesse terreno abençoado, tranquilo, só com cânticos dos pássaros, e eu vim aqui para trazer uma reflexão aqui para o seu coração, né? Sempre é bom, sempre é edificante a palavra de Deus para nossas vidas, e como esse lugar aqui é um lugar tranquilo, um lugar que não tem muitas zoadas de som, e eu fico muito bem, fico feliz, né, por esse local, e gosto muito de fazer os meus vídeos daqui do canal Casal Cristão. Aqui quem está falando é Eliel Ferreira. Para aqueles que chegou há alguns dias aqui no canal, se inscreveu, e vocês que entraram agora, se inscreva aqui no canal Casal Cristão, Eliel e Paula, e ativa o sininho, que é muito importante, tá bom? E também, os vídeos que vocês assistirem, não esqueça o like. Assim, quando você começar a assistir, coloca o seu like, porque às vezes nós esquecemos o nosso like, tá bom? Antes de trazer uma reflexão para o seu coração, nesta tarde eu quero orar por vocês, eu quero orar pela minha vida, e que Deus possa colocar palavra na minha boca através da Bíblia. Estou aqui com a Bíblia aberta, né? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui vivo, pela oportunidade, meu Deus, de estar aqui neste local abençoado, tranquilo, aleluia, em paz, Senhor, só com os pássaros cantando, meu Pai. Vim aqui, Senhor, para trazer uma reflexão de edificação para o coração dos irmãos, dos meus amigos daqui do YouTube, dos meus irmãos também, que não são inscritos ainda, mas eu creio que eles vão se inscrever. Deus amado, fica conosco, meu Pai, através da ministração, nos usa pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. E agora vamos para a palavra. Meus queridos, a palavra de Deus que Ele tocou no meu coração nesta tarde, são exatamente 12 horas, e estou aqui com a epístola de Paulo ao Filemon, né? Vamos ler? Vamos ler, começar aqui do primeiro, que começa com Paulo saudando os irmãos, né? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão de Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz vossos outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do que teu amor e da fé que tens para o Senhor Jesus Cristo, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu coração. Portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sentindo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésio, que gerei entre algemas. Eles antes te foi útil. Ele foi antes útil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa,
quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conversá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Só até aqui, meus amados, que eu li até o versículo 13, né, de Filemon. É uma epístola do apóstolo Paulo, né, que Paulo estava aprisionado, estava na cadeia por causa do Evangelho, né? Ele estava pregando o Evangelho e ele foi preso porque desobedeceu, né? Desobedeceu às ordens dos homens que eram dono da lei naquela época, né? Os juízes, né? Então ele desobedeceu. Como ele era servo de Deus, é claro que ele ia pregar a palavra de Deus. Então Paulo estava na cadeia. E Paulo aqui escreve essa epístola de Filemon. Ele escreve para o seu irmão em Cristo, né? Seu irmão em Cristo, Filemon. Então ele começa, o que vai me chamar a atenção nessa epístola é que Paulo, ele começa com humildade. Ele mostra a sua humildade para o seu irmão. Como assim, irmão? Paulo era um apóstolo. Era evidente que ele ia se apresentar como apóstolo, né? E isso não é errado, ele se apresentar como apóstolo de Deus, né? E ele era apóstolo. Mas ele, com humildade, ele começa dizendo: eu sou Paulo, prisioneiro de Cristo, né? E eu com meus companheiros que estão aqui na cadeia, eu escrevo para ti. Eu escrevo para ti por quê? Porque eu conheci um homem chamado Onésio, né? Essa é a palavra Onésio, o nome dele. Onésimo, o nome dele. Então ele já é o meu filho, porque quando eu estava pregando, ele aceitou a Jesus como Salvador. E hoje ele é o meu filho amado. Eu que gerei ele aqui dentro da cadeia. E eu estou te escrevendo para te falar e para te fazer um favor. Como eu lhe conheci, como você conheceu o Evangelho através da minha ministração, eu te escrevo, porque eu estou sabendo a verdade. Eu estou sabendo que ele, Onésimo, era um escravo teu, e ele fugiu. E eu não quero fugir da lei, né? Eu conheço a lei. Eu sei que a lei é que o escravo volte para o seu dono como escravo. Mas eu te escrevo dizendo por amor em Cristo, amor como irmão. Recebe o Onésimo como, não só como escravo, mas como um irmão em Cristo, como um irmão que ele te amou. Onésimo era um escravo, glórias a Deus, significa, o nome dele significa que era útil, e agora ele vai ser mais útil ainda, porque ele além de ser um escravo, ele vai ser um irmão para ti. Mas eu quero te pedir que ele seja um irmão em Cristo, para divulgar a palavra de Deus, né? Vocês vão ser o meu cooperador, o cooperador de Cristo, aí onde vocês estão. Vocês vão divulgar a palavra de Deus. E por favor, aceite eles. A comunhão ao serviço, Paulo, Timóteo e Filemon estavam envolvidos no mesmo ministério. Ou seja, Paulo estava mandando a carta para Filemon, porque ele sabia e tinha certeza
que o ministério dele, que era o único ministério, que é o ministério de Jesus Cristo, da missão, ele sabia, se ele apausigasse, né, acalmasse o ânimo deles, né, essa é a palavra, ele sabia que o ministério ia crescer, né? Ele teve humildade, ele teve a posição de líder, né? Paulo estava numa posição de líder, e é isso que todos os líderes devem ter em mente, deve ter no seu coração, né? No seu coração, ardendo dentro dele, que o ministério, a obra de Deus deve crescer, mas com amor. A obra de Deus deve crescer, você apaziguando, né? Apaziguando aqueles irmãos, porque às vezes acontece de irmãos se desentender com outro irmão. E aí, como você é líder, você pastor, você líder de jovem, você líder de algum ministério, você deve apaziguar para que a obra de Deus venha crescer. Porque se o líder não apaziguar a família cristã, vai se destruir e a obra de Deus vai parar. É isso que eu entendi daqui da palavra de Deus. Você veja que o apóstolo Paulo estava preso, mas mesmo ele estando preso, ele mandou a carta para Filemon, dizendo: pelo amor que nós temos entre irmãos, aceite Onésio como um irmão em Cristo. No passado ele era escravo, hoje aceite ele como irmão em Cristo. Aceite ele. E é isso que o ministério, né? O ministério vai crescer se o líder, né? Aquele que Deus constituiu para ser um líder, para ser um pastor, né? Eu não estou falando só liderança pastoral, mas estou falando de liderança aonde você estiver. Seja um líder de apaziguar, para que a obra de Deus venha crescer.